Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje estamos com a Cindy Dalila, autora de Somos Ninguém e de vários contos também. Já foram publicados, já tem algumas antologias. Minha amiga da Pendragon. E boa noite, Cindy, tudo bom com você? Boa noite, tudo bem com você? Quer se apresentar um pouquinho? Bom, meu nome é Cindy, eu sou autora de Somos Ninguém, também faço parte da editora Pendragon. Deixa eu ver, eu escrevo muitos contos, alguns são bem melancólicos, no qual vamos adentrar um pouquinho sobre o tema hoje, né? Agora estou tentando escrever um pouco de fantasia, né? Estou ousando um pouquinho mais. Algumas pessoas acham que fantasia é um tema mais fácil do que a parte da melancolia, do terror. Eu já acho fantasia mais difícil, gente. Gente, a fantasia pra mim eu acho muito difícil. Mas, se vocês quiserem me conhecer um pouquinho mais, meu Instagram, Cindy Dalila, ok? Tem alguns contos que eu posso mandar pra vocês. Tem um de terror bem macabro, assim, o Bernardo conhece. Criancinhas, tem um de Halloween que eu fiz também. Eu narrei o conto, tem no YouTube. Eu posso mandar o PDF também. Então tem um conto narrado, infantil. Ele é um terrorzinho infantil. E tem a narração dele que eu fiz com essa voz aguda minha, maravilhosa, que tá lá também no YouTube. Voz é uma coisa que a gente tem que se habituar a ouvir. Eu detestava ouvir minha voz, não sou fã da minha voz, mas com certeza me habituei muito desde que eu comecei a trabalhar com rede social, Instagram, YouTube também. Então acaba que me acostumando, mas continuo não sendo fã, não. Mas o que é mais fácil de escrever, se é mais fácil um gênero ou outro, né? Se é mais fácil falar de melancolia ou falar de fantasia, eu acredito realmente que não tem um gênero mais fácil do que o outro. Não tem, sabe? Eu acho que tem aptidão. É que nem comparar o que é mais fácil, português ou matemática. Cara, dá de cada um vai ter uma aptidão diferente na escola para matérias diferentes, né? E a gente vê, eu e o Bernardo sempre fui bom na área de humanas, história, geografia, redação, adorava redação, literatura, português, e era péssimo em todo o resto. Mas, e aí quando você escrever, você descobre que são novos universos, né? Então porque, sinceramente, falar de sentimentos não é fácil. E eu acho que tem muita gente que pensa que vou escrever uma poesia do fundo do coração. Foi uma bosta. Então, uma boa poesia não depende só do sentimento, depende de você se expressar bem. E eu acho que é aí que entra que fantasia é mais fácil, que o pessoal acha que é mais fácil que escrever algo melancólico, algo dramático, do que alguma coisa do que terror, ou não sei. Eu acho que porque tem uma emoção diferente. Eu acho que dá um bom de fazer fantasia é que a gente tem liberdade de fazer o que a gente quiser. Tipo, tudo, né? O que não quer dizer que tudo que fizer vai ficar bom. Exato. Olha, você entrou num ponto fortíssimo agora. Muita coisa de fantasia é escrita e não significa que é boa. Eu adoro, por exemplo, fantasia medieval e adoro Marvel, e eu acho que não ficaria bom misturar de forma crua, botar heróis Marvel no mundo de Senhor dos Anéis, por exemplo. Acho que ficaria uma porcaria. Seria que nem você pegar o feijoada e botar sorvete junto, no mesmo prato. Né? São duas coisas muito gostosas que eu gosto de separadas, né? Juntas não quer dizer que era certo. Então, e muito acho que a escrita é isso. Muitas vezes, se você escrever um livro, eu acho que é você preparar um banquete. Tem que ter uma harmonia nos momentos do banquete, tem que ter uma harmonia na escolha dos ingredientes, né? E acho que escrever um livro é bem por aí. E um banquete pode ser qualquer coisa. Pode ser um banquete vegano, pode ser um churrasco, pode ser um banquete oriental, né? Pode ser trocentas coisas. Meio livro também pode ser essas coisas. Tem aqui alguns comentários. O Outre Low
falou, essa voz que dá medo, haha. Acho que é a sua voz que ele faz. Se conhecer, é meu seguidor. É seu, né? Entendi. Ainda não quem conhecia. A Retrato Literário falou aqui, é engraçado a gente se ouvir. Eu acho que já não, eu tenho agonia. Eu acho agoniante. Gente, eu fico assim. E a Rê falou que vem de novo. Penso e admiro muito a fantasia e os autores, porque criar um universo próprio é coisa de gente brilhante. Não, pode ter gente também sombria também. Tem um lado brilhante, tem um lado sombrio, né? E o brilho e as sombras, elas fazem contraste. A questão é escolher o contraste que a gente vai dar em cada abordagem. A gente separou, assim, fala. Até que ponto que você cria esse universo, ele é considerado brilhante? Que aí a gente volta de novo pro... Não significa que que você está criando um universo, está criando personagens, que você tem mais liberdade, que ele vai ser uma coisa muito boa. Sim. Ou vai ser qualquer coisa, prazerosa de ler, ou então tão inteligente. Todo mundo se acha mais inteligente do que realmente é, sinceramente. Sim. Então, a liberdade, ela não dá só esse brilhantismo. Na verdade, ela pode ser muito perigosa. A liberdade pode fazer a gente se sentir perdido até. A gente, às vezes, quando a gente compreende que a gente tem liberdade, a gente fica, e agora? A gente é ensinado, a gente é doutrinado a ter um propósito, né? E aí a gente... Quem é minha filha hoje, que ela tá na escola, sabe? Então ela deve passar de ano, né? E fazer o que ela quiser no tempo livre dela. Mas chegou uma hora que quando a gente tipo, não tem quem não estuda mais, né? A gente acaba, e aí, qual é o propósito? E por isso que a gente acaba vivendo de trabalhar, porque é onde enxerga o propósito, e aí que as pessoas começam também a afundar, né? Em muitos casos também. Então, eu acho que no final das contas só realmente tem algum tipo de prosperidade pessoal que enxerga um propósito próprio, além do trabalho, além dos estudos, além, né? Esse já é um assunto já para Freud, né? O Freud não está nessa pauta de hoje. Acho legal, é um cara legal de estudar, mas não é a pauta de hoje. Eu e assim separamos 3 tópicos para abordar. Quem quiser fazer comentário, fazer pergunta, a gente está aqui de olho também no chat. E vamos falar de tudo que é possível dentro da próxima hora sobre o tema de literatura e melancolia. E a Cindy botou aqui um tópico para a gente começar a falar sobre autores que abordam melancolia nas histórias. Cindy, quais são seus favoritos? Quem são seus autores e autoras favoritos que abordam melancolia nas histórias? Bom, eu não posso deixar de citar Clarice Lispector. Sim, não tem como. Gente, os livros dela e o jeito que ela aborda é um soco no estômago. Como diria Maria Homem, né? Tem um canal, Casa do Saber, que ela fala sobre a escrita da Clarice Lispector, né? Que é um soco no estômago. Exatamente o jeito que ela aborda. Eu gosto também do Walter Hugo Mãe, porque tem um livro que ele escreveu, Filho de Mil Homens, no qual ele disse que o filme, o livro, era para começar com um personagem que se sentia vazio nesse livro. Só que, de repente, ele foi entrando no livro e ele criou vários personagens que tinham vários sentimentos vazios. E as pessoas hoje em dia falam assim, não, você tem que ser completo, você precisa se sentir completo, você precisa disso, daquilo. Mas, tudo bem, a gente precisa ter esse amor próprio, essa autoestima, mas há momentos que a gente não se sente completo de verdade. E ele tentou colocar isso, tanto que alguns personagens lá, um não se sente completo porque ele sente falta de um filho, a outra não se sente completa porque ela se sente, ela sofre um bullying lá na vila, porque ela é anã, ela é muito criticada. Então, todo mundo se sente ali meio incompleto e ele aborda muita melancolia desses personagens. E aí, quando você pensa assim, será que um dia a gente realmente vai se sentir completo por inteiro? Essa questão que todo mundo fala, não, você precisa ser completo, você precisa se sentir completo por inteiro. Aí entra um pouco a psicologia também, sabe? Porque é tanta coisa. Você precisa se sentir 100%, você é dona de si, você não sei o que lá.
Mas, gente, é normal a gente sentimentos ruins também. A tristeza faz parte da gente. Isso ele coloca. Deixa eu ver. Agora, eu vou entrar num autor que ele não é necessariamente só literatura, assim. Ele é um pouco filosófico. Schopenhauer. Que aí... Schopenhauer, ele... Se a gente falar de um filósofo que é bem pessimista, a gente fala de Schopenhauer, né? Porque ele pega pesado com tudo. Você lê um livro dele, você tá chorando daqui a pouco. Você não acredita, você não acredita em nada. Você não vai acreditar que a Terra é plana, que a Terra é redonda, que a Terra é triangular, que a Terra não é nada. É assim. E puxando mais essa linha um pouco mais filosófica, eu queria citar, quer ver? Eu acho que tá aqui. Eu acho que fala assim, Goethe. Goethe, não sei se é a pronunciação. É alemão. É alemão, é muito não sei difícil de citar. E ele também, ele escreve livros que são bem melancólicos. Tanto que esse livro ele foi escrito em 1774, Os Sofrimentos do Jovem Werther. E os alemães, né, depois que leram, tipo, teve uma histeria de suicídio, de tão forte que foi na Alemanha. Então, foi, acho que, uma das primeiras histerias de suicídio já registrada por conta de um livro. E esse livro aqui, nossa, ele é muito triste. E a vida dele, dizem que é meio... vai pegando pedaços da vida dele para ir escrevendo no livro. Isso é uma coisa curiosa. Muitos autores têm histórico de melancolia até grave, eu diria. Se a gente for ver, Edgar Allan Poe, ele vivia em miséria, sabe? O Lovecraft, ele era um boçal, sabe? Em muitos aspectos. Mas assim... ele era bem reservado, muito isolado. Sim, ele tinha isso. Eu, sinceramente, né, gosto do horror cósmico, mas as minhas opiniões sobre a pessoa Lovecraft são extremamente negativas, sabe? Sim, não, Então, da personalidade dele. Outro exemplo também, o Bukowski. Bukowski era muito também... A vida dele é que ele caiu para um lado de ser beberrão, de ser niilista, e aí acaba que esse lado dele também se sobressaía do niilismo, né? E isso que a gente falou sobre contraste também. O Bukowski tinha momentos também de uma poesia assim, inspiradora, né? As minhas poesias favoritas dele são Roll the Dice, que em português geralmente traduzem como a frase mais importante, que Bata ao final, Bata ao fim, que para mim é muito motivadora, né? E também acho que Invente-se. Não sei, agora eu me perco na tradução dos nomes das poesias. Eu acabo lendo em português e inglês essas poesias. Mas que ele fala sobre invente-se e depois reinvente-se. Então são poesias, assim, eu acho que otimistas de um ponto, mas a poesia dele mais famosa de todas é extremamente melancólica, que é o Pássaro Azul, por exemplo. E quando a gente conhece a história de vida também dos autores, a gente vê um autor que também era muito melancólico, mas manifestava isso de outra forma. Mas era captável também, era o Miguel de Cervantes, de Don Quixote de la Mancha. Ele era um cara... Sim. Ele já era veterano de guerra, ele já era aleijado de guerra quando ele escreveu Don Quixote, né? Ele era homanco, conhecido como homanco, que ele machucou uma das mãos em guerra. Ele foi prisioneiro de guerra, voltando da guerra, sabe? Ficou sendo prisioneiro. E ele vivia também com dificuldade financeira, até quando os franceses souberam que os franceses amaram o Don Quixote, né? E quando eles teve um relato, teve um grupo de franceses que foi conhecer o Cervantes na Espanha, e quando souberam que ele vivia basicamente em miséria, ficaram indignadíssimos. Porque como é que vocês permitem que o cara que escreveu isso, sabe, não tenha um tipo de privilégio, sabe? Tem até um caso em que acho que era na época rei, né? Espanhol, ele foi com a comitiva para algum evento lá importante, não lembro de detalhes agora,
Mas era a tradição levar artistas. O Cervantes era o escritor mais célebre do momento na Espanha e ele não foi levado. Porque precisava se levar músicos, né? Algo do tipo, cantores, né? Algo que você pudesse expor. E o livro não é o que você expõe, na verdade. É algo que você lê num momento solitário, não que você bota num museu para ser apreciado ou num palco para ser apreciado, né? Ninguém vai ficar aplaudindo e comemorando. O livro pode se transmutar em um espetáculo, mas é uma transmutação, que não tinha na época. E o Cervantes, ele morreu bastante pobre, sabe? E ele foi célebre no pós-vida, né? O autor do Moby Dick também, ele também morreu também pobre e achando que era um fracasso. O Moby Dick, que é um livro hoje em dia famosíssimo, mas ele não viu. Se não me engano foi o Asimov, que ele chegou a um ponto também na vida dele que ele pegou um monte de original tacando fogo. Eu não sabia. Se não me engano foi o Asimov. Se não me engano foi o Asimov, sim. Que eu lembro foi ele. É o Asimov? Ou foi o Verne? Tô confundindo. Acho que foi o autor do Volta ao Mundo em 80 Dias. Júlio Verne. Júlio Verne. Se não me engano foi o Júlio Verne. Ele queimou. Ele fez isso? Foi ele mesmo que queimou os originais? Se não me engano foi ele. Eu acho que foi. Eu acho que, se não me engano, posso estar aqui equivocado. Em um momento ele pegou um monte de livro que nunca foram vistos à luz do dia, começou a tacar no fogo. Aí quando ele foi tacar o último, ele guardou o último e publicou o último. Ele tinha uma pegada, ele ainda é de ficção, só que era uma pegada de ficção mais assombrosa do que o Asimov. Se você for ler o Júlio Verne, na ordem que ele publicava, as histórias dele foram ficando mais sombrias com o tempo. Tinha um lado do que o futuro pode ser, do que a tecnologia pode vir a ser, mas começou a entrar numa abordagem de as consequências que isso pode trazer. Né? Como que a gente pode, de repente, como que um Estado totalitarista iria... Tanto que dizem que a Estrela da Morte do Star Wars é inspirada nos livros do Júlio Verne, que tem também um dirigível que é uma arma de guerra ultrapoderosa, sabe? E aí, basicamente, qualquer arma de guerra ultrapoderosa que veio depois disso tem uma inspiração um pouquinho, né? Você pegar a Estrela da Morte e derivados, né? Gente, mas ele é incrível. Sim. É um escritor maravilhoso. Gente, e os livros, as ilustrações que eles fazem, as capas, ele merece que tenha tudo isso. Eu queria citar mais um autor nacional de poesia, que, na verdade, já tem uma história engraçada por trás disso, porque uma vez me convidaram para participar, né, de um grupo de leitura, de poesia, e o tema, eu não lembro qual que era o tema de poesia mesmo, né, e eu fui com Augusto dos Anjos. E Augusto dos Anjos, ele é bem macabro, assim, se você for ler as poesias dele, tem muita coisa fúnebre, né, muita coisa falando sobre morte, decomposição e coisas assim, mas são incríveis. E, enfim, aí eu cheguei lá e era um grupo de meditação que meditava e lia poesia para se sentir mais relaxada. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu só tenho essas duas que é do mesmo autor. Deu bad trip na galera. Não, e assim, todo mundo cantando com violãozinho lá, cantando as musiquinhas alegres. Eu não sei o que era, se era... essas músicas, Ana Vitória, essas coisas atualizadas. Sim. E umas luzinhas coloridas assim, sabe? Aí passaram um vídeo sobre músicas dos anos 80, como as pessoas eram alegres. E eu falei, gente, agora? Aí falaram assim, agora a gente vai começar a recitar. Aí chegou a minha vez. E eu falei, o que eu vou fazer? E o meu falava justo sobre o corpo, que ele já se sentia em decomposição, que ele não já sentiu os vermes dentro dele, mas tinha todo um contexto que ele estava triste por trás disso, angustiado, que ele não via sentido mais na vida. E aí, as pessoas ficaram me olhando assim, com uma cara. E
eu fiquei. Gente, foi muito sem graça. Mas Augusto dos Anjos, maravilhoso. É uma melancolia que, olha, nossa, e Você devia nacional, ter engolido esse perfeito. papel e falar que perdeu a poesia na hora. Você levou um papel ou você. Ela veio papel. Eu devia ter engolido o papel e falado, perdi a poesia. Perdi. Tem Ah, que não, tá. eu dei de Ou, cara, eu falei, ah, é. Ou então, se fosse você, iria dar uma moral da história. Tipo, é por isso que estamos aqui, pra ninguém se sentir assim também, né? Até gente, porque, pelo visto, você era o público-alvo desse grupo, né? Você, talvez alguém falou, pô, você vai te fazer bem, e tá lá, né? Talvez alguém tenha visto você deve ter sido por isso. abrir suas redes sociais, viu sua foto de preto, né? Falou, poxa, leu as legendas e viu também as músicas que você Gente, ouve. E falou, poxa, mas a pessoa podia ter dado um roteirinho, ó, vai ter uma poesia, tá? Mas não vai com a poesia que realmente que tá no seu coração, né? É por isso, tem que mudar os ares. A proposta é mudar os ares de lá. Quem te convidou pra isso? Eu vou ter a culpa em quem te convidou, não te avisou que ia ter poesia. A pessoa, ou é de sacanagem, pra você, ou quer te sacanear, ou quer sacanear todo mundo ao seu redor menos você, né? Ou não sei, ou ela mandou muito mal. é porque era temático, toda semana tinha um tema. Aquele tema acho que era coisa cósmica, sabe? E eu não sabia que Pô, era. mas coisa cósmica tem esse nome Quest também, entendeu? Se eu levasse também. Se eu levasse Nossa, também não também ia adiantar de futuro. nada. Entendeu? Então tem que contextualizar que cósmico que é, pô. Não, e o momento que falou assim, não, agora vamos passar um minutinho pra meditar. Aí eu fiquei assim, ó. É. Nada contra, gente, super a favor, mas eu fiquei, hã? Mas é o tipo de rolê que você não convida a pessoa de surpresa também, né? Então, Cindy, vamos sair. Tem que ser assim, Cindy, vamos sair para. Aí você complementa, né? Tem que ter aí um complemento aí do verbal, sabe? Vamos sair para beber, vamos sair para meditar, né? Se de repente se me convidar, eu posso, dependendo, decidir ir ou não, particularmente, sabe? Enfim. Ai, ai. Foi engraçado. Mas, gente, ó, procurem Augusto dos Anjos. Também tem. Qual que é o pseudônimo dele que ele usa para escrever? Me ajuda, Nacional? A Lê Rim Torres falou aqui, é só falar. Ai, gente, é o meu jeitinho. Hahaha. É o meu jeitinho, é o meu jeitinho de O ser. Altrelo falou, vai com poesia pra motivar. E a Eu Lari motivei muita Cristiana me mandou aqui, gente. kkkk. Gente, qual que é o... A Lê falou, Qual parece eu ouvindo podcast de True Crime pra relaxar. Você faz isso Qual que... também? Você fica também lendo sobre assassinos em série pra relaxar? Porque a gente faz isso. Eu adoro ler sobre serial killer. Eu assisto Sua cara. documentário. Sua cara. Assisto documentário. Ou então aqueles vídeos do YouTube, tipo... adivinha o que vai acontecer. É divertido, mas eu vejo pela curiosidade mesmo. A Lari Craftiana falou, tem vários canais do YouTube que tem sobre crimes e casos sem solução também. Eu já vi alguns, acho legal pra caramba, mas aquele fato desconhecido é legal. Só realmente é uma coisa que eu não fico vendo o tempo todo. Né, mas acho bacana, eu gosto de ver. É porque eu vejo, fica me dando vontade de escrever sobre, tá ligado? Me dá vontade de escrever sobre alien, sobre serial killer. E não é o meu foco, particularmente. Eu tenho um conto sobre serial killer, tá no meu segundo livro, que eu assisti. O que me inspirou foi assistir os filmes do Hannibal Lecter, com Anthony Hopkins. Eu nem vi parte, inclusive, da saga, você tem de ver. Você assistiu Hannibal Rising? Qual que é esse? É o dele quando ele é adolescente, com a irmãzinha dele? Não. Esse não é muito famoso. É muito bom. Mas é bom? Nossa, é maravilhoso. Mostra o que aconteceu quando ele era adolescente e o porquê ele estudando medicina. Entendi. Esse é qual filme da série? Eu vi não, ele é por fora.
É que acho que foram 4 naquela época, e aí teve um último, não sei agora. Eu Só que achei eu vou. quem é, mas Fala. eu não acho o pseudônimo dele. Fala o nome dele, Calma. entrega aí quem ele é. É Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Poxa, quem falou logo? Fernando Pessoa. Mas eu quero o pseudônimo. Botei aqui no Google, pseudônimos do Fernando Pessoa. Álvaro de Campos. Pronto. Eu Álvaro de botei Campos. Fernando Pessoa, pseudônimos, e veio Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro Campos. É Álvaro Campos. O pseudônimo dele, que ele cria as coisas mais melancólicas e pesadas, é Álvaro Campos. Por que Super sugestão. Usavam pseudônimos? Nunca entendi isso. Então, eu não sei. O dele, por exemplo, o Álvaro de Campos foi o que eu mais li. Tudo bem que eu não lembrava o nome agora do pseudônimo. Mas ele usava esse para representar o lado dele mais obscuro, mais melancólico, mais dramático. E tem umas que, olha, muito bom também. E o segundo tópico aqui que a gente separou para hoje é como representar o sentimento do personagem. Diz para mim como que você já leu e gostou os autores e os livros que você citaria, ou contos ou poesias que você citaria, que podem ter diferenciado, que chamaram a atenção, que você falou, poxa, essa coisa aqui tá excelente. E como que você faz? Fala depois isso. Mas primeiro, quais são quem você citaria que você leu e aprendeu? Nossa, difícil do ler e aprender. Eu acho que... Nossa, deixa eu pensar. É porque esses sentimentos, eles não são muito parecidos com descrição, por exemplo, descrição de ambiente, descrição não sei, ele se sente triste. Não é uma coisa assim. É tudo no poder das palavras, é tudo no poder do que tá mostrando no corpo, tá palpitando o coração, tá caindo uma lágrima, tá acontecendo alguma coisa na sua cabeça. Então eu não sei, eu simplesmente eu lia e aquilo foi vindo, sabe? É difícil. Nossa, essa é uma pergunta muito difícil. Porque quando eu escrevo, eu já sinto que eu já tenho aquele sentimento do que eu aprendi, de que o personagem, ele precisa não somente de uma descrição física, sabe? Precisa de contexto, né? Precisa do... porque eu acredito que é o seguinte, a gente até consegue, por exemplo, eu posso até ensinar a pessoa a melhorar o diálogo dela, melhorar a descrição, melhorar a criação de personagens. Agora, como representar sentimentos já é uma coisa que é um pouquinho mais capciosa. Então, eu acho que é de cada um também. Então, é uma coisa que você não faz em uma linha. Por exemplo, a descrição do ambiente, você faz em uma linha. A descrição do sentimento do personagem, porque o sentimento do personagem é uma coisa que vai ser constante, né? Por exemplo, um conto, por exemplo, a pessoa, por exemplo, a Diana, do meu primeiro conto, ela é apática. Ela não sente as coisas. Então, para que eu vou transformar ela, no final, em uma pessoa empática? É muito difícil para uma pessoa que tem transtorno, de repente, virar empática. Então, eu tenho que desenvolver no conto inteiro o que é ser uma pessoa apática. Então, no conto inteiro eu desenrolo quais são os sentimentos que ela tem, o que passa na vida dela, o que ela enxerga no dia a dia, para mostrar que ela é apática. Ela viu tal coisa, ela viu os pais dela se separando, por exemplo. Não tem isso no livro, é só um exemplo. Ela viu os pais dela se separando. Tudo bem, ela não ligou. Ela cresceu sozinha. Tudo bem, ela não ligou. Aconteceu um acidente
e ela viu muito sangue, tudo bem, ela não ligou. Ela matou alguém. Tá, para ela foi fácil. Então você vai descrevendo ao longo do conto, ao longo de tudo, o que mostra o sentimento do personagem. Então, por exemplo, se a pessoa tá triste, vai mostrando. A pessoa, por exemplo, tem um conto que fala sobre rede social. Então a pessoa, ela mostra que chegou os colegas dela. Ok. Ela estava se sentindo antes, estava mostrando que ela estava angustiada, que ela estava na sala, ela olhava o relógio, não olhava o relógio, olhava o relógio, não olhava o relógio. Você vai descrevendo a impaciência da pessoa. Você não escreve impaciência, você coloca a descrição. Olha o relógio, não olha. Aí, de repente... Mostre e não conte. Isso, exatamente. Eu até digo que é bom até para quem quer mostrar primeiro e explicar depois, não o contrário. Isso para tudo. Sim, né? Porque sim. se eu falo, tipo, ela é linda, mas linda perde a força quando você fala algo assim muito genérico, sabe? Porque é tão abrangente que não se conecta com o leitor. Agora, quando você fala, a pessoa tinha tal, né, aparência específica, e aí você conclui, né, cara, eu achei ela linda, achei ela a pessoa mais linda que eu já vi na minha vida. Mas aí você até o leitor passa a compreender por que o personagem achou linda. Porque você ajudou também o leitor a montar a imagem na sua cabeça, em vez de entregar a coisa já mastigadinha para ele. E com sensações também, eu sinto que tem alguns autores que acabam pecando nisso. Tipo, tem um diálogo inteiro e no final do diálogo fala o sentimento. E tipo, não seria melhor construir ao longo do diálogo. Sim, eu super concordo. Por exemplo, Abigail. Abigail, não sei se você lembra da Abigail. Abigail, eu chamo de Abigail. Que é a segunda. É o segundo conto. Que ela tem o toque. Então, ela vai e volta. Tudo tem um período, que é 7 vezes. E o conto vai construindo. Por que 7 vezes? Aí, de repente, ela começa a ver coisas. Mas por quê? Aí o conto vai desenvolvendo aquilo. Tudo tem um motivo. Você não joga que ela tem toque. Você não joga o transtorno dela. Então, é tudo questão de desenvolvimento, né? É difícil. É meio difícil fazer. Não é fácil. Um exemplo disso, não. assim, bem longe da literatura e da melancolia como um todo, mas tem uma pitada disso. No filme do Batman, do Cavaleiro das Trevas, a gente vê como que o Harvey Dent, você viu esse filme? Qual Cavaleiro das Trevas? Assisti. Do Coringa, da Heath Ledger. O Harvey Dent, se você for avaliar, ele foi construído o tempo todo. E não foi do tipo, aconteceu uma coisa com ele, e é o que incomoda, por exemplo, muita gente em relação ao Darth Vader. Porque o Darth Vader estava um dia rolando em flores com a Padmé, quer dizer, o Anakin, né, estava rolando em flores com a Padmé, e de uma maneira que os espectadores sentindo que não foi justificada, que não foi construída o suficiente, ele virou Darth Vader, né, e estava já hostil a ela mesma, inclusive, sabe, a um certo ponto. E aí, quer dizer, eu acho que os sentimentos do Anakin não foram elaborados de forma que realmente levou a gente a sentir essa transformação dele. O Harvey Dent já mostrava, por exemplo, tem a cena que o Harvey Dent, ele ainda não é Harvey Dent, ele está tentando interrogar um maluco e ele tá tipo, jogando a moeda e ameaçando o maluco de atirar nele, sabe? Então isso já é um foreshadowing do que aconteceu com ele depois. E mostra que ele não era de ouro, que ele tinha essa imagem, o Harvey tinha essa imagem de ser o cavaleiro branco, de ser o cara mais honesto que ia combater, e não é, ele nunca foi isso de verdade. Sempre mostrou que ele tinha um lado sombrio dele que ele não revelava, e que no final essa sombrio acabou se tornando ele por completo. Né? Então tem essa questão de a gente qualquer sentimento que a gente queira passar, esse sentimento tem que ser construído de maneira interessante. Um exemplo disso que eu lembrei agora, é um pouco mais fácil do que a gente está falando. Eu lembro que eu vi o primeiro episódio da série Maldição da Residência Hill,
Maldição da Mansão Hill, da Residência, né? Que da Residência Maldição Hill, depois tem Hill. a Mansão Bly. Isso. Eu senti que o primeiro episódio da Maldição da Residência Hill, eu senti que fez uma coisa que o outro filme, bem tosco, não conseguiu fazer. Que era Os 13 Fantasmas, de 2000 e pouquinho. Você lembra desse filme? 13 Fantasmas? Não, Mas não porque é o lembro. seguinte, mas também porque aí é interessante analisar o que acontece. Porque no 13 Fantasmas, mostra a família feliz. E a irmã brincando com o irmãozinho, né, e o casal. E aí ela fala, você é o melhor irmão do mundo, que é uma frase mega genérica. E aí na cena seguinte, mostra que a mulher morreu. A mãe da família, e tá só o pai, e tá outro clima, e aí a menina grita com o irmão no jantar. Mas sim, a informação que tava passando eles eram felizes e não são mais. Só que isso é passado de uma maneira assim, muito crua, sabe? Então pra mim fica tipo, ok, entendeu? E essa série, o primeiro episódio se foca completamente em mostrar o contraste da infância deles e quem eles são hoje. Mas isso faz ao longo de 1 hora inteira, em vez de ser 5 minutos de um filme. Então o fato de ter dado toda essa construção fez toda a diferença para a ambientação dos personagens e da história. Eu queria acrescentar 2 coisas. 2 autores que, na verdade, um autor que eu acho que faz bastante isso é o Chuck Palahniuk, né? Acho que assim fala, Chuck Palahniuk, com o Clube da Luta, né? Clube da Luta. Que também é fantástico. O Mr. Robot, a série, também mexe bastante com isso. Mas eu também queria dizer, quando você me perguntou como que você aprendeu também, eu acho que não é só questão de você ler e aprender todas essas coisas. Eu acho que vem também da questão da pessoa, ela ter uma maior empatia com esse tipo de escrita. Eu acho que também tem isso. Porque eu acho que a facilidade, às vezes você tem uma facilidade maior com esse tipo de escrita. Né? Isso, porque eu não consigo, por exemplo, eu li bastante, só que eu, por exemplo, eu não gosto de ler livro de drama. Eu escrevo sobre drama, mas eu leio livros mais melancólicos, só que tem uma certa diferença de livros. Melancólicos e dramas. Drama, quando você vai ver, você vai pensar naqueles livros não sei, daquela garota lá que tinha o câncer, sabe? Aquela do azul lá, do ok. É John Green, isso. Eu não gosto. Filmes de romance eu não gosto. Eu gosto de uma coisa com terror, com drama, ou uma parte mais melancólica. Mas, de certa forma, eu gosto de escrever sobre um pouco de drama também. Talvez porque eu seja dramática, talvez eu tenha esse aspecto mais dramático, talvez por conta da minha personalidade também. Eu acho que também tem essa questão. A culpa é das estrelas, é esse mesmo. Gente, eu nunca leria, desculpa, mas não é pra mim, eu nem assisti o filme. Eu não gosto nem dos filmes. Quando chega, tipo, filme de romance, e eu gosto de filme de adolescente porque eu acho engraçadinho. Chega na parte que eles vão ficar junto, eu pulo o final. Eu nunca assisto o final. Porque eu acho, tá bom, já vi o que eu queria, que era a parte engraçada. Então, eu acho que tem essa parte também. Você vai adquirindo, conforme você vai lendo e tudo, mas você também precisa dessa aptidão, dessa parte da sua personalidade também que combine com o tipo da escrita. Eu acho que isso é no geral, né? A gente escreve aquilo que a gente se identifica, né? Então, eu, Bernardo, nunca escrevi um livro de drama, não é uma coisa que me apetece, né? Os livros que eu li, que tinham uma abordagem assim, mais emocionante nesse sentido, eram biografias, na verdade. Então, eu li, na verdade, eu li porque na época tinha parceria com a Galera Record, eu escrevia para o site Filmes e Games, e eles mandaram, li, não esperava que ia gostar, adorei esses livros. O livro de Julieta e Filomena. Filomena teve filme bom também, o filme concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, se não me falha a memória. Então, mas talvez pode ser histórias reais também, pra mim, tinha outra questão, sabe, também. Mas eu não sei, cara, eu, Bernardo, eu escrevi um livro
que é melancólico, mas ele é horror psicológico. O meu foco é o horror psicológico e que não tem como você não sentir melancolia quando você fala de horror psicológico, né? Então acho que são assuntos que estão muito próximos, particularmente. O meu primeiro conto, eu citava melancolia no primeiro conto, era bem melancólico, o meu conto que eu tive na minha vida foi Aberração Alcooleira, pro concurso Devir, Devir, Livraria, Eu Criatura, que era o concurso. Então, mas acho que é a diferença, que eu escrevo hoje fantasia sombria. Então, minha abordagem, meu foco não vai ser melancolia, como é de muitos autores e poetas. Meu foco vai ser a narrativa, que vai ter melancolia ali permeando. Então, acho que também tem isso, né? O gosto de cada um também, a pegada, a abordagem de cada um também, que a gente tem que saber usar. Acho que tem a questão do autoconhecimento e falar, cara, qual é o gênero que faz meu coração cantar, que eu quero fazer mesmo, e seguir esse caminho. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como que foi pra você que tava... escreveu, por exemplo, Era do Abismo, uma fantasia, né, que não tem melancolia, assim, né? Tem morte, mas não tem melancolia, assim, propriamente dita, igual esse que você escreveu. Uhum. Como que foi pra você, por exemplo, essa questão também de aprender a escrever um pouco sobre melancolia para esse novo livro? Olha, foi um desafiador. Muita coisa eu peguei porque eu tinha escrito de terror antes já, quando era mais novo. O primeiro conto de todos, na verdade, foi de terror. Então, foi uma volta às origens para mim, na verdade. A questão é realmente eu pensar em formas como você pode contar sua história. E compreender o que você precisa contar e as formas para contar. Então, por exemplo, no caso desse novo livro, que é Pesadelos através do espelho. Tava com um abismo na cabeça. Tava com um abismo, eu falei, no abismo, meu Deus do céu. Pesadelos através do espelho. Então, tem um capítulo que eu trago, por exemplo, uma relação do personagem principal com um amigo dele. Então, sei lá, tem capítulo que é só ele sozinho na cidade, né? Então é mais no monólogo, mais das sessões dele com ele mesmo, né? E assim vai. Então eu penso em o que eu preciso explicar e formas de explicar isso, formas de trazer esse assunto. E, de fato, se você pensar numa pessoa, qualquer pessoa, que tipo de pessoa? Tá? Pode ser, você não precisa ser uma pessoa melancólica. Tá, mas como que é essa pessoa melancólica em casa sozinha? Como é essa pessoa melancólica no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho? Como é essa pessoa melancólica num ambiente familiar? Como é essa pessoa melancólica namorando? E aí, esses são exemplos de que você cria contrastes e você mostra as facetas dessa pessoa. Né? Então, ela é feliz em algum momento? Quais são os gatilhos de infelicidade dela? Né? De repente, ela faz uma faculdade que os pais mandaram ela fazer, então ela gosta das pessoas com quem ela convive, mas ela odeia estar lá. Isso gera essa sensação nela mista. Né? Então, às vezes, ela gosta da pessoa com quem ela namora, mas ela está tão infeliz com o resto da vida dela que ela não consegue estar presente naquele namoro, por exemplo. Né? Então, assim, isso é um exemplo. Tá? E, de repente, uma outra pessoa que é também melancólica, mas é o contrário dela, isso vai gerar conexão ou vai gerar atrito entre as duas? Ela tem uma amiga dela que tem tudo que quer, mas tem um namoro péssimo. E ela, porra, não, eu tenho um namorado incrível e eu não consigo ser feliz com ele por causa do resto da minha vida. E a outra, poxa, você tem tudo que você quer, só que você escolheu um cara errado. São duas formas diferentes de você ficar melancólico e que podem entrar em debate, por exemplo. Essa parte que você está falando é sensacional quando a gente escreve, porque é como se a nossa personalidade parasse de existir e a gente pega a personalidade do personagem e incorpora. Tá, eu não sou mais Cindy, eu sou fulana. Tá, fulana, ela tá se sentindo amedrontada, mas o que tá acontecendo com fulana? E aí eu começo a descrever, fulana, tá, aí você começa a desenvolver. Então, é igual, por exemplo, quando o ator vai lá e fica, sei lá, em solidão por um mês pra ver como que ele se sente. A gente incorpora isso, a gente incorpora nossos personagens pra poder desenvolver eles.
E isso é uma coisa difícil também, não é fácil. Eu acho que, no fim mas das é contas, maravilhoso. os nossos personagens, eles são facetas nossas ou o modo como nós vemos o mundo. Porque se eu trago por exemplo, melhor amigo, eu posso falar, não, eu criei um melhor amigo, essa história aqui, não sou eu, não tem nada de mim, mas vai ter a visão que eu tenho dos meus amigos, por exemplo, sabe? É sempre baseado em alguma coisa. Isso, é inevitável, né? A gente vai basear a nossa própria experiência, e eu acho que é importante a gente compreender isso. Esse personagem que eu tô criando aqui, ele é algo de mim ou é algo que eu enxergo no mundo ao meu redor? Pode ser, acho que, mano, eu não consigo ver outra possibilidade, sabe? Porque eu acho que mais que você tente criar, vou criar uma coisa que não tem nada a ver comigo. Você vai acabar inserindo, eu quero criar um veterano de guerra japonês da Guerra Mundial, sabe? Não. E nada a ver comigo, mas eu vou inserir algo que eu vejo em mim, no meu mundo, nesse personagem, sabe? De uma forma inevitável. A gente tem um autor que é assim, exatamente isso, Stephen King. Uhum. Me fala um personagem do Stephen King que não é escritor. Uhum. É uma trapaça dos escritores, tem outros escritores. É uma trapaça que tem. A gente não. Chega a ser preguiçoso. Gente, tá. Agora a gente tem que passar para outra pauta, né? Qual é a inspiração da melancolia literária para os autores? Quais são as suas inspirações da melancolia literária? Minhas inspirações. Eu sou a pessoa mais puxada para esse lado melancólico. Como eu falei, eu não gosto muito de romance, nada disso. Eu acho que é uma construção social minha. Uma construção social. Eu cresci assistindo filmes de terror desde pequena. Eu cresci assistindo essas coisas. Claro que eu já gostei de Barbie, eu já gostei dessas coisinhas rosinhas, bonitinhas. Claro, eu não te vejo. Eu gostei. Eu já tive o aniversário das Meninas Superpoderosas, tá? Oh, que legal! Nunca ia imaginar isso. De 10 anos de idade, você acredita? Consigo te ver como Vandinha Adams, mas não como Meninas Superpoderosas. Não, eu tive. Só que eu era muito... Você gostava do ursinho? Eu gostava da Florzinha, eu sempre gostei de ser eu sempre gostei de ser a do cabelão, a líder ali aqui. Mas eu, ao mesmo tempo, eu era bem introvertida, por outro lado. Eu tinha um grupo de amizades grandes, só que eu não tinha muita habilidade para me comunicar com elas. Eu sempre ficava mais de lado, assim, sabe? Eu conversava, mas eu meio que, às vezes, ia pro meu canto, sempre ia embora mais cedo, não ia sempre em todas as festas. Em festa infantil, eu odiava festa infantil. Eu odiava. Gente, se tinha uma coisa que eu odiava. Bonzão. Gente, mas já fala isso pra uma criança, porque, olha... Ah, tá. Quando era criança? Festa infantil pra mim era horror. Por quê? Porque eu era criança. Quando você é criança, todo mundo quer que você brinque com as outras crianças. Eu queria ficar na mesa. Aí falavam, Cindy, vai lá brincar, assim. Aí eu ficava, não, eu não quero. Aí isso já vem minha personalidade, já vem desde pequena. E eles me forçavam a brincar, porque eu era uma criança. Uma criança tem que brincar com as outras crianças. E eu era forçada a brincar com as outras crianças. E eu achava aquilo como se fosse uma forma de punição pra mim. Gente, eu odiava palhaço, eu odiava aqueles, sei lá, quando tinha o trenzinho. Hoje eu adoro o trenzinho, tá? Agora que eu sou adulta, eu fico zoando todo mundo. Mas quando eu era criança eu odiava, porque eu tinha que me misturar. Era um pesadelo. Aí eu fui crescendo, né? E eu fui continuando gostando de filmes de terror. E eu perdi o foco. Qual que era a pauta? A inspiração da melancolia. Isso. Então eu sempre tive um lado melancólico, assim, mais introvertido, extrovertido, mas misturado um pouco com a introversão. Porque, por exemplo, quando eu ficava muito chateada com as coisas, eu precisava despejar em algum meio artístico. Então, quando eu era criança, por exemplo, em algum desenho,
Aí eu comecei a desenvolver textos. Eu lembro de um texto que eu escrevi que tinha um fantasma. Nossa, a sala de aula adorou. E eu tinha muita vergonha, de falar em público, eu era muito retraída. E aí eu fui crescendo com essa coisa mais melancólica, mais ficar quietinha e tal. Na adolescência eu já meio que, vou me misturar mais. Só que eu ainda tinha esse aspecto de querer ficar na minha, em casa, sozinha. Eu sempre fui muito de ficar no quarto. Eu sempre fui muito de... O gosto dos outros nem sempre refletem o meu. Os livros que as pessoas escolhiam não eram o mesmo gosto que o meu. O gosto da minha família nem sempre foi o mesmo que o meu. Então, tudo foi me tornando um pedacinho muito diferente e eu me sentia muito esquisita. Então, foi me tornando um pouco melancólica. Então, eu pensava, o que está acontecendo? Por que eu sou assim? E aí, eu acho que isso me inspirou para escrever muitas coisas. Por exemplo, fim de relacionamento. Eu escrevia conto. Porque eu estava com aquele sentimento, aquilo ia me ajudar. Eu não gostava de uma pessoa. Eu acabava com a pessoa no conto. Entendeu? Então, o meu meio de ser introvertida, de não conseguir expressar a minha fúria ou minha angústia pessoalmente, de toda a minha construção social, desde quando eu era pequena, foi assim. Foi a partir da arte. Então, tem gente que usa pintura, que usa música. Eu gosto de escrever, eu gosto de usar a arte como forma de expressar toda a minha tristeza, ou a minha raiva, ou o meu pensamento, que naquele momento um pensamento de reflexão. Eu acho que é isso, eu acho que é uma construção social. Então, você sente também que você se inspira muito com a sua vida pessoal. Uhum. Eu acho que a melancolia tem muito a ver com... Que aí volta a primeira pauta. Uhum. Clarice Lispector era muito triste, Sim. né? Schopenhauer super pessimista. A Lispector é uma pessoa fantástica, né? Teve um caso dela que ela foi dar uma palestra na PUC e aí ela já era famosíssima, né? E era, imagina só para as pessoas, né? Ver a Clarice Lispector, né? Lá pessoalmente, né? No auditório da PUC. E tava ela, amiga dela. Era amiga mesmo, eu não sei, eu nunca estudei a vida pessoal da Clarice Lispector. Muitas vezes quando falam que tem um amigo ou amiga naquela época. Eu só li os livros, eu não usei a biografia dela, não. Então, bem, tinha uma amiga, dizia que era amiga, não pesquisei a ideia pessoal para saber mais detalhes. Que tava com ela e ela falou, poxa, tem uma coca. Aí ela, vou lá comprar você. Não, vamos junto. Aí foi junto na cantina PUC. Não, eu queria uma coca lá de fora, lá da rua. Aí, tipo, manda, compra coca, tudo igual. Não, vamos lá. Aí saíram da PUC, chegaram no bar da frente, acho que foi lá na frente, né? Queria uma coca de casa. Vamos pra casa. E pegou, o táxi foi embora. E até hoje a PUC não teve a palestra da Clarice Lispector. Ela simplesmente chegou lá na hora do vamos ver e meteu o pé. Essa era a Clarice Lispector, né? E que eu acho a Clarice muito autêntica, sabe? De tudo que eu penso nela, pensando tudo na autenticidade dela. E ela escrevia muito isso, sabe? Ela conseguia pegar um momento extremamente cotidiano, mas narrar aquilo de uma forma, sabe, inigualável. Ela tem um conto de uma galinha. Galinha. Você já leu o conto da galinha que matam a galinha? Eu li na faculdade, mas gente, é o exemplo, né, de como que ela é genial. Ela conseguiu fazer um conto melancólico sobre uma galinha que mata a galinha no final. É uma coisa... What? Mas eu entendo essa coisa. Por exemplo, eu tinha uma pressão muito grande de ficar até o final das coisas para agradar as pessoas. Aí chegou uma época da minha vida que eu falava assim, não. Aí eu comecei a ir embora assim, dar tchau, assumir dos lugares que eu saía com os meus amigos. Eu só mandava mensagem depois, tô em casa já, tá? Só pra avisar. Eu simplesmente desapareci. Não, porque
eu cansava. Pra que eu precisava agradar os outros assim, ali, pra ficar fazer companhia? Eles estavam se divertindo. Então, aí você vai desenvolvendo também essas questões. Então, é muita questão de personalidade também. E se eu não me engano, ela. Eu li bem um pouquinho da biografia dela, mas se eu não me engano, ela sofria bastante também com a questão da personalidade dela. Ela não era uma pessoa muito depressiva, ela não se encontrava em muitos aspectos. Por exemplo, a última entrevista que ela deu, nossa, é bem marcante. Eu vi essa entrevista, bem. bem nítido. A postura dela, na entrevista toda, sabe? Bem nítido. Sim. Então, acho que é mais algo pessoal, tipo, por exemplo, tem algum tipo de literatura, algum tipo de filme, algum tipo de música que te conecte com a melancolia? Música tem. Eu gosto com a melancolia. Eu gosto muito de. Ai, deixa eu pensar. Eu gosto muito de música estrangeira, mas a música estrangeira dos anos 90. Por exemplo, Zombie. Quer ver? Deixa eu pegar minha playlist aqui pra ficar mais fácil. Música é uma coisa curiosa que geralmente eu escrevo música. Hoje você está escrevendo ouvindo música. Só que assim, né? Escrevendo fantasia, escrevo outra música trilha sonora de jogo, sabe? A ver com o gênero que eu tô escrevendo. Mas quando eu escrevo o livro de terror, o terror psicológico, mais pro final, eu preferi escrever no silêncio. E é uma coisa rara pra gente escrever em silêncio. É muito raro. E eu senti isso. A música tava me dando um ruído. E eu acho que sei lá, não tava conseguindo me conectar comigo mesmo. Por causa da música, sabe? Então, boa parte escrevia. Ou então, eu gravava uma música e botava pra tocar a mesma música 30 vezes também, enquanto escrevia. A melancolia e o terror, eu prefiro escrever em silêncio. Eu escuto antes as músicas e escrevo em silêncio. A fantasia, eu preciso da trilha sonora no fundo, só que só instrumental. Eu preciso só do instrumental no fundo. E, por exemplo, muita gente não sabe, mas o livro Somos Ninguém, eu peguei uma referência do Marilyn Manson. Sabe aquela música The Nobodies? Que teve um massacre em Columbine, se não me engano, foi Columbine. Que os adolescentes entraram lá porque eles sofriam bullying. E teve e culparam os adolescentes e tal, tudo bem. Aí eu li todo o caso. E sim, eles foram horríveis em ter feito aquilo, mas eles tinham transtornos. E ninguém entendia os transtornos deles. É um assunto que acho interessante discutir muita coisa sobre esse caso. Questão das armas, questão do bullying, questão do transtorno, que são vários pontos que não foram vistos, sabe? E que resultaram naquilo. Foi uma série de fatores, né? Tanto que na música, que fala The Nobody, e se você faz uma tradução ao pé da letra, vira Somos Ninguém. Por quê? Porque ele fala que ele se sentiu ninguém naquela escola. Eles realmente se sentiu ninguém. Porque as pessoas simplesmente passavam por eles, zombavam deles. Um não conseguia nada porque tinha muita espinha. Ele se sentiu... O bullying nos Estados Unidos, eu acredito que seja muito mais pesado que no Brasil. Eu já vi isso. Porque lá eles têm muito mais... tem relatos grotescos. Então... Eu vi um filme, inclusive, sobre que era baseado em caso real, tá? De escola, que a menina sofreu muito bullying e esperava a fofoca dela, saca? Então, ela realmente acabou que assim, que outras pessoas não tão próximas realmente achavam que ela era uma pessoa terrível. Mas por causa de mentiras que foi fazer tudo dela. E chegaram a um ponto assim que, tipo, pegaram ela e cortaram o cabelo dela, e tipo, um monte de gente junto ali, tipo. Foi um momento assim que eu nunca ouvi falar de ninguém passar por aquilo na vida real, né? Mas mas tipo assim, chegaram a pichar a frente da escola xingando ela. E ficou lá, sabe? A escola não fez nada em relação a isso. Então, acho que, por exemplo, não deve ter tido, eu nunca vi casos, picharam uma escola xingando um aluno, nunca vi casos disso aqui no Brasil, né?
E aí, quando a conclusão da história foi que a mãe entrou na justiça e foi aí tipo, processaram a escola inteira, que deixou rolar. Mas o que eu lembro na cena que quando chegou a justiça, né? Chegou e falou, tem que um xingamento contra a menina no banheiro. Por que isso tá aqui? Aí a gente tentou limpar e não conseguiu. E era pro esmalte que tava xingado. Aí chegou pra menina que tava ali perto, você tem blusa de esmalte? Ela, tenho. Não gasta. Aí o cara pegou e tirou na hora. Pra tirar esmalte, blusa de esmalte. Então mostrou que a escola, de fato, deixou rolar um bullying, assim, não se importa, sabe? Exatamente. Não se importa. E aí, chega a questão, eles vão lá, quando os adolescentes, eles já estão no ápice, já estão no limite, que aí já gerou transtorno, já tá com trauma até a cabeça, e os pais não cuidam, os pais não sabem o que está acontecendo, tem acesso à arma ali. Aí que faz a besteira, que acontece aquilo, eles vão lá e culpam. Não, porque os dois que eram culpados, os dois que fizeram tal coisa, eles merecem morrer, eles mereciam o que aconteceu, merecia ser torturado, que não sei o que. Mas, gente, ninguém pensa pelo que passaram depois. Não, eu não tô justificando, Lógico que não, mas tudo compreender o que levou a isso. Gumes. Sim, e se a gente quer evitar que mais aconteçam, tem que tratar todo o problema. Não é só, por exemplo, uma questão ética. Por que esses garotos tiveram acesso às armas tão fácil? Isso é um ponto que ia ser também debatido. Mas não só isso também, porque e se eles tivessem entrado com taco de beisebol? E tivesse, cara, bora só quebrar a cabeça de todo mundo que a gente alcançar. Sabe? Poderia também ter matado a pessoa, matado alguém, poderia ter sido também. Não seria algo tão fatal quanto foi, mas poderia ser fatal também. Mas, sabe, quer dizer, não ia diminuir o problema, não ia resolver o problema. E a solução é justamente a gente debater. Sim, e a solução é você não esperar deixar acontecer para você tomar providências. É você precaver antes. A escola um caso mais recente disso, inclusive, teve um caso, foi muito popular, que eu chamava o garoto de Zangief Kid. Zangief do Street Fighter, porque um vídeo que viralizou na internet era um menino sofrendo bullying, o rapaz estava dando um tapa na cara dele, ele pega o garoto e dá um pilão no garoto. Ele pega o garoto, era menor, pegou o joelho e tacou o moleque no chão, sabe? E aí esse vídeo foi... O garoto virou tipo, meio que um herói, porque ele deu um porradão no bullying, quem fazia o bullying. Só que aí eu vi, né, noticiado disso, o pai sabendo, pro pai ver aquilo foi algo chocante, né, e o pai falou, eu não sabia que meu filho passava por isso na escola, e o filho dele vivia um inferno, né, que é constante isso, e precisou ser um vídeo viral no YouTube, né, na época que o YouTube era só mato, né, e isso também, eu acho que esse foi um caso que eu vejo que passou-se a debater muito aqui também no Brasil, questão de bullying também, né? Tanto que foi quando a gente fala bullying, você vai falando que existiu, né? E nunca existiu a palavra, mas que eu chamo de implicância, eu chamo de vandalismo, tem outros nomes, mas realmente faz sentido, né, a gente encarar isso também, sabe? Encarar como essa coisa mais pessoal, mais específico, né? O que acontece, né? Então, enfim. Mas aí, agora imagina o que esse rapaz, depois dessa ocasião, não fez terapia também. Imagina. Então, imagina, não fez terapia. E se na hora, porque ele tava nervoso quando ele fez isso, e se ele tivesse uma arma? A repercussão seria completamente diferente. Ele podia ter matado o garoto, que ele pegou o garoto ao contrário e tacou no chão. Podia ter quebrado o pescoço do moleque daquele jeito. E aí? Sabe? E aí? E seria a defesa, porque ele tava apanhando. Mas aí seria a culpa, ia começar a jogar nele. Uma boa quantidade da população. Com certeza. Os pais do balacão que estavam fazendo bullying nunca iam reconhecer que o filho dele merecia morrer. Né? Mas o seu filho batia no garoto todo dia. Infelizmente, né, quem cria esse tipo de bosta não tá realmente consciente do que tá fazendo. Mas, enfim, isso são exemplos assim, que geram e que a vida pessoal é influenciando. Né? A gente tem muitos casos, né, de pessoas que hoje em dia são artistas de conta, que sofreram alguma coisa na escola, até assim, pessoas que hoje em dia são tidas como, tipo, sex appeal. Eu lembro da cantora do Hailstorm, que ela conta que ela é, tipo, diva do rock hoje em dia,
mas que na escola ela se sentia feia na escola, porque ela não era o padrão de líder, né? Então, e hoje em dia ela é cantora, né? E ela pensou assim, é uma artista excelente, sabe? Eu acho que Muitos artistas são introspectivos, né, na vida real. Geralmente é muito comum ter artistas que, na verdade, são introspectivos. É uma coisa que eu li é que dentro da arte, uma grande parte das pessoas, elas são melancólicas, elas estão ali porque elas se expressam através da arte. Então, a arte, por exemplo, elas não estão... em trabalhos comuns, elas não conseguem ficar. Por quê? Acordar todo dia, seguir um padrão, fazer tudo isso, é muito difícil para elas. Mas, através da arte, é muito mais fácil, porque elas conseguem expressar a tristeza, uma alegria mais histérica, um sofrimento, aquilo tudo fica mais fácil para as pessoas, que elas têm alguma angústia dentro delas. Então, muitas pessoas, elas vão para esse meio artístico, né? Por exemplo, o Poe, ele usava da própria arte, né, para se sentir melhor. Vamos dizer assim, para expressar seus sentimentos. Se a gente sabe. Se também, se sentia melhor ou não, a gente não sei. Isso. Então, são todas as formas que eles utilizavam. Quem mais que utilizava disso? Eu acho que todos que a gente falou na primeira pauta, né? Sim. Eu acho que Da Vinci, se eu não me engano, também, ele tinha um pouco disso. O próprio Stephen King, né? Ele nunca viu sobre esse depressivo, mas ele foi viciado em drogas. E ele conta que isso influenciava. Isso conta que influenciava a escrita dele. Aquele livro dele, que era a enfermeira maluca que tortura o cara, ele conta que é um pouco de como que ele se sentia em relação às drogas. Ele sentia que essa droga era que cuidava e torturava dele ao mesmo tempo. Tinha essa coisa ambígua. Eu particularmente tenho déficit de atenção, sabe? E eu já li que déficit de atenção tende a ter muita criatividade, porque como a mente não se conecta com a realidade, você está vendo uma aula e tem uma ideia de um conto novo. Por exemplo, eu passei a minha matéria de teoria da literatura na faculdade com a professora Haldring, que tinha um sotaque alemão forte, a professora. Eu ficava lendo no fundo da sala de aula, que eu não conseguia conectar com aquela aula. A aula teórica é uma coisa que comigo pega. E entre ler Leonel Caldela, fantasia medieval, e ela usou como estudo de caso o Lobo Mal. E o Lobo Mal, eu escrevi um conto, meio adaptação de Chapeuzinho Vermelho em fantasia sombria, por exemplo. Nossa. E aí eu acho que a ideia veio assim, veio nesse coquetel que era ficar a professora falando do Lobo Mal, eu lendo fantasia sombria e veio, por exemplo, né? E na verdade é muito comum, né? Vários tipos, na verdade, de transtornos se expressarem por meio da arte, né? Tem muitos casos de artistas que ou que tem tipo depressão, que é um caso que é bem comum também, mas que aí vão ter também questão de ter déficit de atenção, até de ser, fuja a palavra, que a pessoa que ela tem dificuldade de ler. Dislexia. O Tom Cruise é dislexia, se não me engano, dislexia. Né? Tom Cruise, se não me engano, é dislexia. Eu conheço uma escritora que é dislexia também, né? Então, aquela expressão. Ou então a dificuldade do dia a dia. Por exemplo, muita gente tem diário. Gente, diário nada mais é do que você poderia pegar um papel e escrever um conto como se fosse o seu diário. Só que você só ia transformar em um conto. Porque no diário você expressa suas emoções. Um conto, um livro, também você faria isso. Um poema também. Você sabe como é que o Chuck do Clube da Luta, como que foi que ele teve a ideia de escrever o Clube da Luta? Ele estava no trabalho, naquele ritmo de trabalho, né, estadunidense, de trabalho até morrer, né? E muitas vezes as pessoas glorificam, romantizam nos filmes do workaholic bonitão, mas a gente tem que lembrar que para cada workaholic que teve sucesso, tem outros 100 que só se estressaram e ficaram onde estavam, sabe? E um cara arrumou briga com ele na rua, indo pro trabalho. E ele brigou com o cara para se defender. O cara acertou um porradão na cara dele. E ele, em vez de ir pra polícia da queixa que ele apanhou na rua,
ele foi pro trabalho, de olho roxo. E quando Tem uma chegou no cena trabalho, parecida no filme. as pessoas ignoraram o fato dele estar com a roupa amassada e olho roxo. Não ofereceram um copo d'água, não perguntaram se estava dor de cabeça. Sabe, ele se sentiu vazio, se sentiu ninguém, né? Porque, tipo, cara, como é possível as pessoas veem que eu tô com o olho roxo e ninguém verbalizar uma palavra de empatia, sabe, nesse momento. Aí, nesse dia, ele teve a ideia de escrever o Clube da Luta. Então, o sentimento de raiva, não precisa nem ser um transtorno, um bullying. É o sentimento de raiva, às vezes você precisa expressar. E sim, e o nada... é muito sobre isso, sobre como se sentir vazio, sobre essa questão, né, também não só da melancolia, do lirismo do Clube da Luta também. Sim, e nada mais rico do que você escrever sobre um sentimento seu. Eu acho que nada mais... eu não sei, mas... Ai, eu nem sei a palavra, mas forte do que você escrever. Intenso. Acho que intenso, forte, nada mais rico do que você escrever sobre um sentimento que você vivencia ou vivenciou e você transforma, obviamente, você não vai colocar exatamente como aconteceu, você vai mudar várias coisas, só que você sabe como que é e você vai desenvolver aquilo, porque você passou por aquilo. O Bukowski, ele contava muitas histórias, é muito autobiográfico, por exemplo. Ele conta que o mais difícil foi escrever o livro sobre a infância dele. Foi o mais difícil de todos. Né? Que ele é adulto, bem ou mal, já estava, né, já era dono de si. A gente, quando fala do que a gente quis fazer, das merdas que a gente decidiu fazer, é uma coisa. Falar do que aconteceu com a gente, né, de coisa que a gente não teve a opção de vivenciar, pega de um outro jeito. E aí ele conta que o mais difícil foi isso. Foi falar da infância dele, que foi uma infância também cagada pra caramba. Sim. Alguns contemporâneos dizem que ele era bipolar. Se ele era, eu não sei, mas o que ele vivenciou quando era garoto, com o pai dele também, né? E ele conta que ele tinha muita espinha, né? Tinha assim, de acne, que assim, a cara dele era desconfigurada, essa espinha que ele teve, sabe, em um momento. Aí ele ia, tipo, em baile do colégio e ficar fora olhando as pessoas. Só olhando as pessoas de fora, porque ele não ia, porque ele não ia ser aceito lá dentro, né? Possivelmente ninguém ia ser essa questão do sofrer bullying, né? Se ele fosse, se ele tentasse ir. E mas de alguma maneira que foi para ele ficar sentado assistindo as pessoas entrando, sendo baile, a música, as risadas, e ele com a cara estourando em pus assistindo aquilo. Não é fácil. Deve ser muito algo que eu, Bernardo, nunca passei na minha vida, por exemplo. Então, só realmente estou na pele dele pra sentir. Não sabe contar. Por exemplo, o Paul, que casou com a prima dele na época que tinha 13 anos, Sobrinha. A prima dele, né? É sobrinha? Não, é sobrinha? De 13 anos. Que foi aquilo? Por exemplo, na época já era uma coisa... Era uma época antiga, mas isso já tinha passado um pouquinho, era medieval, né, gente? Ele já tinha quantos anos? Uns quase 30, quando ele casou com a sobrinha de 13. Então, era uma coisa mais difícil, assim. Aí ele tinha o alcoolismo e não era fácil. Lovecraft, que morreu sem ser reconhecido, que ele queria ser reconhecido, não conseguia, foi ser reconhecido após a morte. O Lovecraft ele morreu jovem, morreu com 30 e poucos anos que ele morreu. Né? Há quem diga que a história dele estava no auge, então talvez ele tivesse sido reconhecido em vida, talvez, né? Mas realmente cada caso é um caso pra gente debater, né? E se eu gostar de falar mal do Lovecraft, eu acho que vou perder seguidores. Então. O Lovecraft tem muito racismo nos contos dele. E eu acho que, por mais que a literatura fosse, na época, produzida por homens brancos para homens brancos, que era quem tinha poder aquisitivo para absorver, quando você fala que alguém... Por exemplo, eu li um conto dele, eu li isso, tá? Não me contaram não, eu li.
E tem um cara que é a figura do caipira sulista estadunidense. O cara não era nem negro, não era nem estrangeiro. O cara era só sulista, só isso. Mas o ET possui o cara e o ET fala que isso aqui é quase um animal, sabe? Tá mais próximo de um animal do que de um humano. Então o Lovecraft tinha muito isso de desumanizar pessoas. E ele tem contos que ele é literalmente racista, sabe? E aí você pega um cara branco que só não é racista e lê isso, o cara não gostava. Você não precisa ser negro para repudiar o racismo. Eu não sou negro e repudio o racismo, sabe? Então, e eu, Bernardo, se eu fosse contemporâneo do Lovecraft, eu comprava uma revista de contos, leio um conto do cara, vejo que ele é racista, a próxima que eu comprava eu só não vou ler a dele particularmente, sabe? Então, eu acho que possivelmente essa questão dele foi também uma pedra no sapato dele. E ele foi conhecido hoje porque depois que ele morreu, amigos dele falaram, não, ele é muito bom para morrer anônimo, e os caras fizeram tudo para ele ser conhecido. E aí sim, conheceu o Lovecraft. E mesmo assim foi uma escalada, a popularidade longa, porque, tipo, cara, ele só é conhecido hoje. Sim, foi um boom. Foi um mundo do nada do Lovecraft. Todo mundo de repente virou fã. Isso, eu acho que é porque muita gente famosa gostou do Lovecraft, e aí quando a gente foi ver, tava fazendo referência ao Lovecraft, e por isso foi lá e conheceu o Lovecraft. Eu conheci o Lovecraft muito porque eu vi que o Caldela, que eu sou fã, se inspirou muito no Lovecraft, aí eu fiquei curioso, se eu tô lendo o Caldela e tô gostando muito, e tô gostando dessa abordagem cósmica do Caldela, o Lovecraft deve ser bom também. Eu conheci assim, né? E hoje em dia a gente tem filme adaptando contos do Lovecraft. Teve um jogo que eu adorei, que é o Darkest Dungeon, que é bem Lovecraftiano. Tem outros jogos também. Então, acho que começou, o boom de hoje em dia começou com pessoas que gostaram dele, trazendo ele para a cultura pop, e isso foi fazendo ele ser mais reconhecido, até hoje, que hoje em dia a figura dele também se tornou também conhecida. Mas eu acho que a internet com essa cultura mais nerd que teve, por exemplo, nos anos 2000, a cultura nerd, assim, aqui, Lovecraft, ok, tinha já uma série, se eu não me engano, baseada nos contos do Lovecraft, só que Lovecraft tinha os livros aqui, de repente chegou 2015, 2014, nossa, boom, Lovecraft. Mas eu acho que foi muito aquela coisa nerd, de ser nerd ia ser legal. Eu acho que surgiu muito com isso, também sabe? Isso. Eu acho que foi muito nessa fase. Mas ele realmente era um cara que, com certeza, assim, a história de vida dele mostra que ele... Eu acho que ele foi um cara que foi melancólico a vida toda. Que ele passou... A infância dele foi muito solitária. Não vivia com outras crianças, sabe? E vivia muito isolado. E acho que ele levou um choque muito grande quando ele saiu da vidinha que ele tinha quando era criança para a vida de adulto, né? E acho que tinha muito da personalidade dele que era disfuncional pra caralho mesmo, sabe? Mas que meio mal, é outro ponto também, que de repente uma psicóloga aí teria feito a ele, sabe? Talvez uma psicanálise teria feito bem a ele. Isso que hoje em dia a gente tem que olhar e falar, vamos tratar, amiguinho. Não é um crime legal, tá? É bom pra escrever, mas vamos separar. Vamos escrever, vamos ser felizes ao mesmo tempo. Dá pra fazer essas duas coisas hoje em dia. Vamos cuidar da cabecinha também. Sim, muito, muito importante, né? Porque tanto que Freud, eu ia falar Freud explica muito Lovecraft, né? Porque ele era muito associado com a mãe dele. O do Lovecraft eu nunca estudei sobre a mãe do Lovecraft. Se eu não me engano, ele era muito apegado. Se eu não me engano, ele era muito apegado. Com a família, essa... Boiei. Nunca li sobre a mãe do Lovecraft. Eu li sobre a esposa dele, tadinha dela, que deu pra ele. Ex-esposa se divorciou dele depois. Pra tu ver, nem a esposa do cara aguentou o cara. Mas, enfim. O que eu falei, assim, enquanto eu falo do Lovecraft, vai ser difícil só de elogiar ele. Os fãs do Lovecraft me perdoem, porque, por exemplo, Tolkien, por exemplo. O Tolkien é um cara que é um pouco até o contrário do Lovecraft. Eu não admiro a escrita dele. Eu gosto de ler Senhor dos Anéis, mas me exige um esforço, uma paciência de 100 páginas de condado. É difícil de engolir,
sabe? Mas ele, com a vida pessoal dele, o que se tem de registro, ele era uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa digna, né? Que se tem registro, não bota na mão fogo por ninguém, né? Mas não só isso, Tolkien, ele revolucionou, porque ele era um linguista e ele praticamente ele quis criar uma linguagem própria por ser linguista e falou assim, não, vou criar um livro com uma linguagem própria, utilizando o que eu já conheço, do que eu já estudei, e é isso, cara. E então foi meio que uma... Há quem diga que ele criou a língua e aí, tipo, e agora? Qual é essa língua? Ah, vou criar uma história de um mundo e vou enfiar essa língua lá dentro. O Stan Lee é outro cara que eu admiro. Stan Lee é outro cara que eu admiro muito, também foi outro cara que felizmente morreu sem polêmicas assim brutais sobre ele, né? Eu sei lá, tipo, também tem algum escritor que você gosta, assim, falando mais na questão realmente da melancolia. Teria aí um top 3? Top 3 que... Dos autores melancólicos que você admira. Top 3? Clarice, que eu falei, né? Clarice. Eu tinha falado Schopenhauer. Tem que ser só literatura? Pode ser tudo que você quiser. Schopenhauer. Eu vou citar Augusto dos Anjos. Excelente. Eu gosto muito da Clarice também. Gosto muito do Bukowski, apesar de também defenestrar ele como ser humano. Eu achei que ele era um ser humano bosta, com todas as palavras, mas em nível de poesia, realmente é um cara que era sensacional. Já que você citou fora da literatura, eu também citaria Cazuza. Também é um cara melancólico, que eu também não tenho uma gota de admiração como ser humano, né? Mas que quando ele se botava para compor poesia, ele realmente é talvez um dos maiores poetas do Brasil. Nossa, eu acho que a gente pode citar também a banda The Cure, né? Nossa, e talvez o Paul também. Já que você está saindo do cinema, do Lula, da literatura, um artista melancólico que eu também admiro muito, sabe quem é? É o Guilherme Del Toro. Nossa, muito bom. O povo lembra mais dele por causa das criações visuais que ele faz, né? Mas eu sinto muita melancolia na história dele, Forma da Água. Tem um também que é a Colina Escarlate. Não lembro se o título é só isso, mas acho que é Colina Escarlate. É Colina Escarlate. Isso, mas é o título mesmo? Ou é a Maldição da Colina Escarlate? Eu confundo. Não, é a Colina Escarlate. A Colina Escarlate, o título. Que é interessante, né? Porque a personagem principal escrevia histórias de fantasma e ela fala, não, mas os fantasmas são metáfora dos sentimentos das pessoas. E quando você vê o filme é isso. O papel dos fantasmas no filme é nessa vibe que ela escrevia também. E aí tem o detalhe visual dele que é muito boa. Mas é um filme que eu gostei bastante. Não é um filme assim que eu amo demais. Não tá no top 10 do Guilherme Del Toro, né? Mas, pô, a vida do Fauno, por exemplo, também. Mas o jeito que ele representa, né? Isso, é sensacional. Aqui, eu achei. Annabelle Lee, já leu? Não. É triste, mas é maravilhoso o jeito que ele representa. Eu queria comentar, já que a gente tá indo pra melancolia, jogar Silent Hill. Silent Hill, pô. A minha inspiração do novo livro, inclusive. Inspiração primordial, primária. Gente. Basicamente, poderia ser fanfic, mas não é. Eu criei a cidade própria, tá? Que não é uma cidade deserta e fantasma, né? Então, daí já mudei essas coisas já. Mas Silent Hill, nível de melancolia, que te dá essa sensação de angústia e de solidão, né? E essa coisa assim que é visceral, né? Tu sente como você falou, né, da Clarice, né? Que sente um chute no estômago, né? Um soco no estômago. Você sente um soco no estômago.
além do desespero, porque ele te deixa Sim. desesperado o tempo todo. Eu sinto mais aflito do que desespero. É uma aflição que leva ao desespero. Mas aí você fica tão aflito que tu não aguenta mais ficar aflito, sabe? Junto. Silent Hill só com foto de gatinho de fundo. O Trelo falou. É que senão você... Gatinho no fundo. É que senão você não consegue. Eu tava jogando Silent Hill, garoto, né? Tava com o PSP, jogando Origins. Só que andar na cidade, acho que era pior do que ficar na masmorra. Porque a cidade é grande, é deserta, e você anda, e tem neblina, e ele fica chiando aquela neblina, rádio. Você não sabe o que tá vindo. Aí o rádio começa a ficar mais forte. Eu bati no quarto do meu irmão. Falei, Léo, eu posso ficar aqui no seu quarto só pra jogar? Não vou fazer nada, só aqui no cantinho. Ele pode. Não entendeu, né? Tá, pode. Eu sentei, fiquei na cama dele jogando Silent Hill. Ele me olhava também. Não, cara, Silent Hill. Eu não tô aguentando ficar sozinho. Só. Ele, sim, tá. Sim. E a história que traz por trás do Silent Hill, que é toda a história de cada jogo é baseada no personagem. Então é baseada num trauma ou na vida do personagem. Então, isso que é mais legal ainda. Não é só jogaram ali os manequins, só jogaram ali os monstros. Não, é alguma coisa da vida do personagem que tá remetendo pra aterrorizar ele. O 2, que eu acho que é a obra-prima do Silent Hill. Muita gente não enxerga isso, né? Porque se você for ver, o 2 é todo construído com a temática muito bem trabalhada, tá? Porque tem vários personagens e, no fim das contas, possivelmente nenhum deles se dá bem na história. Tem uma só que ela tem que se dar bem, que é a Laura, que é criancinha. Porque criancinha, né? Não vai destacar a criancinha, né? Não Silent Hill. Mas os outros todos lá dentro, né? Eles são muito trágicos, todos eles, né? E até mesmo, assim, o próprio James, eu gosto... O final que eu tive, eu gostei do final que eu tive, tá? Que é um final que eu vejo, assim, alguma esperança nele. Mas é uma esperança ainda assim muito mórbida, né? Tipo, depois de tudo que ele viveu e que ele passou e que ele fez, sabe? E, cara, é um filme que seria bom pra botar no cinema, mas seria também difícil botar no cinema. Porque o público mainstream não ia engolir, não ia compreender. Não, e por mais que a gente ache, não é, a gente que já jogou, não é igual o jogo, não superou, a gente ainda gosta. Porque ainda é uma coisa que, olha, o jogo é maravilhoso. Tá, eu gostei do filme também, vai. Eu gostei o que aconteceu. Sim. O 2 não. Eu gostei um pouco do 2. Eu gostei um pouco do 2, sim. Só que se você... Só que se você assistiu errado, assiste de novo. Só que se você colocar alguém que nunca jogou Silent Hill pra assistir, vai achar uma porcaria. Eles vão odiar. Um tem gente que gosta, mesmo sem conhecer. Não sei, eu acho que muita gente não vai gostar. Cara, eu tive uma bateria que boiava no videogame e gostou do filme, sabe? Então... o pessoal hoje em dia tá muito Invocação do Mal, Annabelle. Eu acho que não tem isso. Hoje em dia, eu acho que até o Silent Hill 2 seria um jogo que não seria feito hoje em dia. Acho que ninguém ia ter culhão de fazer um jogo com aquela história, tocando nos assuntos que tocaram lá hoje em dia. Sinceramente. Então tem esse lado também. E sei lá, o Silent Hill é um pouquinho... Ele é meio clássico cult, né, cara? Ele é meio também no sentido que ele nunca teve, assim, um grande auge de popularidade, assim, mainstream mesmo. Ele só é... Porque esse é o ponto, tipo, eu acho que como o terror é um gênero popular, os fãs de terror conhecem Silent Hill e falam, cara, é muito bom. E aí ficou popular. Mas eu acho que é mais por isso. Acho que é mais por causa que os fãs elogiam, os fãs de terror no geral, elogiam esse específico. E aí você sabe... Que coisa, você sabe que existe, mas nem todo mundo foi lá e conheceu pra valer. Sim, sabe? E é um jogo mais antigo. É um jogo mais antigo, não é uma coisa... Anos 90. Porque, por exemplo, se você falar hoje, o pessoal tá revoltado que não tem um GTA novo. Que não tem não sei o que lá novo. Mas ninguém fala nada. Não tem um Silent Hill novo. Não tem, não sei... Pessoal, além do que você falou do Invocação do Mal e tal, também tem... Geralmente, né, o terror vai nesse lado de assombração.
Ou do lado do Lovecraft, do lado também do horror cósmico, do horror alienígena, tem muita gente que tem lá, é horror psicológico, é bem mais incomum e acaba ficando nessa, por exemplo, o Hannibal, que é também, né, um horror psicológico. O Hannibal, tipo, tem os filmes, o 1 e o 2 são, tipo, sensacionais, sabe? Muita gente não gostou da sequência, também tem isso, é difícil encontrar também o problema é que quando dá certo e aí as pessoas inventam, agora faz de novo, mas faz para agradar todo mundo. E aí pronto, não agrada ninguém. Então acho que a gente tem que. Acho que parte é aceitar que isso aqui nunca vai ser de fato esse mainstreamzão nível filme de heróis, sabe? Não vai ser. Tipo, e é melhor assim. Mantém e muda nichado. Mantém nichado e foca no nicho. Que dá pra você tipo, ter um sucesso excelente desse jeito. Que quando pega, fala, agora vamos fazer pra todo mundo gostar. Aí fica cagado. Sim, eu concordo. Tipo Dexter. Dexter era maravilhoso no começo. Chegou na 6ª temporada, velho, o que vocês estão arrumando? Aquele final que Dexter se apaixona, aonde que Dexter se apaixona? Desde o começo, ele é desenvolvido para não ter sentimentos nenhum. O único sentimento que ele tem é pelo filho. Ok. E ele tem um pequeno sentimento de empatia pela Rita. Ele é um sociopata, mas ele ainda tem pequenos sentimentos ali. Ele consegue cultivar sentimentos. Não é porque ele é sociopata que ele não tem nada, que ele é apático. Não. Pessoas sociopatas ainda têm alguns sentimentos. Eles cultivam algumas coisas, como se fossem pequenos troféuzinhos deles, né? E aí, de repente, na última temporada, ele se apaixona loucamente, ele deixa a vida dele... Não é spoiler, gente. Já foi, publicado há muito tempo, tá? E aí, de repente, ele se apaixona loucamente, deixa a vida dele pra trás, deixa o filho dele com a mulher lá, que é assassina também. E é isso. Porque ele quer ver o bem dela e ele é todo apaixonado. Cara, o que tá acontecendo? O que vocês fizeram com Dexter? O cara mata o próprio irmão. Velho! Por uma mulher que ele acabou de conhecer? Não. Olha, com o Dexter, eu fico muito brava quando eu começo a falar. Ai. Mas aí a questão também, sei lá, tipo... É porque o Dexter, ele, de certa forma, ele poderia terminar na primeira temporada. Tinha a história ali completa na primeira temporada com o irmão dele, sabe? Mas que quiseram serializar. E aí, mano, outro ponto que eu tenho, acho que aí tem a questão de ter o culhão de saber a hora de terminar. Por exemplo, Breaking Bad. Breaking Bad foi um que soube a hora de terminar e foda-se, sabe? Terminou e ponto final, acabou, sabe? Então acho que tem que saber ter essa hora de acabar, as séries, todas elas. Né? House é uma que se estendeu. Eu acho que Nossa, foi Grey's bom... Anatomy. Gente, por favor. A série que morre mais médico do que paciente. Não, não, e a pessoa, ela chega lá, por exemplo, sistema de saúde lá nos Estados Unidos super caro. Chega uma pessoa que não sabe falar nem inglês e consegue ser atendida? Que Grey's Anatomy tá mostrando pra população? Eu acho que... sabe por que eu acho que aqui a Missy falou que Grey's Anatomy, que Dexter tinha que parar na primeira temporada? Eu acho que não. Porque eu acho que a parte que ele tem um filho, Carrita, e o filho passa pela mesma situação que o Dexter, de estar na banheira e ter o sangue em volta, e ter passado pelo mesmo trauma, isso dá a entender que o filho pode se tornar a mesma coisa que o Dexter. Eu gostei muito dessa ligação. Então, aí talvez, depois disso, poderia ter parado. A partir da 6ª temporada, que ele faz assim, eu sou pai, filho, serial killer, tem a cena da 6ª temporada, eu acho legal a parte só até aí. Eu gostei só até aí. Pra mim, podia parar até aí. Porque eu acho que a ligação que ele mostra entre o Dexter, que foi uma construção social, a sociopatia dele, ter seu irmão, né, que ele
presenciou os pais sendo mortos, ele estava num banho de sangue dentro aquela parte lá, sei lá como que chama aqueles negócios de docas lá, né? E o filho dele aconteceu a mesma coisa, né? Só que foi outra pessoa, né? Que o filho estava num banho de sangue dentro do banheiro ali. E o que o filho vai ser? Porque o filho passou pelo mesmo que o Dexter. Então, essa ligação eu gostei. Eu achei interessante. Acho que, no fim das contas, em todos os casos nisso aqui, o melhor é manter o personagem. Compreender o personagem e saber aonde você quer chegar com ele. E chegar lá. Tá? Não virar bagunça. Até How I Met Your Mother, eu acho que eles também erraram nisso de querer fazer uma série muito longa e acho que eles se perdem no caminho. Eles chegam onde eles queriam chegar desde o começo, mas por ter insistido em alongar, acho que eles ficaram dando volta onde não tinha que ter dado volta. Então, e aí acho que você for ver a Melancolia, né, tem muito conto também, não tem tanto romance. E talvez por causa disso também. O objetivo é muito importante no caso da Melancolia, né? E que realmente você falar de um caso que ninguém também vive vida inteira com uma história só de melancolia. Isso é mais difícil de expressar, né? Então até acho que dá para fazer sim, porque tem pessoas que são assim, mas tem que pensar no modo de fazer muito mais com muito esforço, eu acho, do que só um conto, só um fragmento. Acho que a melancolia tem muito do momento, e o conto tem uma coisa do momento também. Então acho que o momento é importante, o momento de melancolia. Acho isso que favorece também os contos, as poesias, né? E acaba tendo que gerar um esforço bem mais comprometido para criar uma história mais longa. Eu acho que tanto os momentos, mas quanto os nossos sentimentos, né? A gente tem muito sentimento reprimido, muito sentimento parado. E em muitos momentos que passam também, que a gente pode jogar eles em contos melancólicos. Então, por isso que não precisa ficar só em um. Então, é muita coisa parada que a gente pode jogar. Tá, eu passei por uma coisa quando eu era criança. Expressa isso, cara. Expressa, escreve. Tá, eu passei uma coisa com a minha ex. Vai lá, o que você passou? Expressa isso de alguma forma. Escreve uma poesia, escreve um conto. Claro, você não vai escrever exatamente o que aconteceu, né? Você vai mudar várias coisas. Mas expressa o seu sentimento daquele momento. O seu sentimento. Desenvolve o seu sentimento. É o mais importante. Cindy, nossa hora chegou. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Obrigado pela sua escrita, obrigado pelo seu livro, obrigado pelos próximos que virão, quero ler mais seus trabalhos. E diga pro pessoal como te encontrar na internet. Vocês podem me encontrar aqui no Instagram por Cindy_Dalila, ok? Eu tenho o livro aqui, Somos Ninguém, tá? Ele tem uma playlist até dentro dele que vocês podem ouvir músicas que fazem referência a cada conto. Olha só. São 14 contos. Tem terror, tem alguns um pouquinho cult, não sei. Tem melancólico. E se vocês quiserem, eu também posso enviar contos que eu estou escrevendo para vocês. Eu tenho 2 contos. Um infantil, de um terrorzinho, mas ele é super fofinho, que também tem a narração na internet. E eu tenho um que é bem macabro, que eu posso estar enviando também. Só me mandar um direct pedindo. Senhores, obrigado por todos que estão até aqui. Uma honra estar com vocês. Semana começando, então boas leituras e boas escritas. E a gente se dá pelo multiverso. Valeu!